Então vamos lá, Dona Maria. Oi, Olá. olá. Ó, vou fazer umas perguntas para a senhora e sobre a sua vida. E a senhora pode começar dizendo onde nasceu, qual ano. Eu nasci numa uma vila chamada Ourânia, município de Natividade. Sou filha de Guido Teixeira dos Santos, Helena Barbosa dos Santos. Tive 7 irmãos, um o Papai do Céu já levou. E é isso. Estou com 73 anos, graças a Deus. Como que era essa vila que a senhora nasceu? Ah, é uma vilazinha bem característica daqui de Portugal, parecida com algumas aldeias daqui. Bom, já falou aqui de Portugal, então vamos lá. Tá fazendo o que em Portugal nesse momento? Passeando, desfrutando da bênção. Tá junto da família, me presenteou com esse benção de poder estar aqui e passeando muito, vendo muita coisa bonita, muita coisa boa, muita coisa diferente, me alegrando muito na família e no Senhor. Entendi. Tá bom. Agora vamos voltar lá para suas origens. Eu quero que fale mais sobre o que lembra de quando era criança, de quando era jovem, como era a infância, se brincava, se divertia, estudava. Sim, brincava, me divertia muito, fui muito levada. Eu entendo que todos também da família falavam isso. Entre todos os irmãos, eu fui a mais levada, a mais aventureira. 3 irmãos e cinco irmãs, e assim, éramos 5 meninas comigo. Mas de todos, eu fui a mais levada. Mas aproveitei a minha infância, não foi tão fácil. Gostava muito de cavalo, de passarinho, e aventurava, Brincava de quê? pescaria. Quais eram as brincadeiras de lá? Lembra? Brincadeiras era fazer comidinha em panelinha, que a gente fazia nossos próprios brinquedos. A gente pegava argila lá no sítio onde a gente morava, que era do meu pai, que foi do meu avô, que foi do meu bisavô. E a gente ele pegava as argilas e fazia panelinhas, fogãozinho de brinquedo. Era isso, fazia as próprias bonecas de pano. E brincava também de esconde-esconde, correndo à volta de umas pedras perigosas e tudo isso. E já tinha atividade? Lembra quando começou a trabalhar? Se trabalhava na roça? Trabalhar na roça eu não trabalhei não. Mas todo ano, quando tinha algodão, colheita de algodão, de milho, café, nas épocas, sempre ficavam algumas coisas para trás. E eu sempre quis produzir meu próprio sustento, meu próprio dinheiro. Aí eu ia para lá, catava milho, café, algodão. Eu sempre fazia alguma coisa para ver se tinha algum lucro. É isso, trabalhar. E depois, com 16 anos, Mas, eu assumi mas uma. espera aí. Catava esse café e fazia o que com ele? Vendia, Vendia para quem? acabava ficando. Eu queria para mim, mas eu emprestava para meu pai e acabava não reavendo o que eu tinha produzido. Eu ficava sempre na expectativa. E qual era a comida lá, normal? O café da manhã, almoço? Café da manhã, leite, sempre uma broa, né, que é um bolo de milho, papa de milho, leite sempre a gente tinha, com fartura, milho verde, essas coisas. Hum. Produzido em casa, tudo em casa. E carne, comia carne? Carne, bovina era muito difícil. Carne de porco, temporariamente, também não tinha sempre. A gente tinha galinha, tinha as coisas em casa, os ovos, mas era mais para vender, para poder comprar, suprir a necessidade de coisas que a gente não produzia. O que que tinha que comprar? Querosene, porque a gente vivia à luz de lamparina, açúcar cristal, essas coisas, né? Minha mãe fazia lençóis de pano de saco, a gente comprava os sacos para fazer lençóis. É isso. O que produzia lá na terra, na região? Arroz, feijão, milho. É isso que eu me lembro disso. Tinha horta também? Horta, minha mãe sempre plantava uma hortinha no fundo do quintal.
Sempre minha mãe plantava uma horta, mas a horta era temporária, né, também. Havia o tempo bom para plantar a horta e havia o tempo que ela não produzia. Uhum. Fruta a gente nunca tinha, porque tinha os bois que ficavam, tomavam conta até quase que dentro do quintal, então a gente nunca tinha fruta, assim, no nosso terreno mesmo não tinha. Tinha, podia ter, mas a gente não tinha, agora não tendo. Quiabo, a gente tinha fartura também de quiabo no- na roça do milho, melancia, essas coisas. E foi para a escola? Fui para escola comecei com 7 anos. Mas eu já fui semi-analfabeta, semi-alfabetizada para a escola. Em casa eu já, minha irmã mais velha me ensinava, e era minha professora, usava uma guarda de uma cama, atrás da cama, e ela ficava, o giz que ela pegava na escola, que ela já era mais velha, e ficava me ensinando ali, me tirando uma de professora. Na brincadeira eu fui aprendendo algumas coisinhas. Tá, depois a gente volta do estudo. A senhora falou da cama. Como que era a cama? A senhora lembra como que era? Era uma cama dessas camas antigas, né? Tinha uma cabeceira alta, de Era colchão mesmo? Era cama de madeira. estrado? Não, Tinha... era cama mesmo, essa era uma cama mesmo. Ia de Uma todo cama mesmo mundo de lá? casal, Era cama assim ou era uma não? cama de casal, tinha uma cabeceira grande, né? E era isso. E a casa? Como era a casa? Lembra de como era A feita? casa, aí é a questão, a gente vivia quando estudava, vivia nesse lugar que eu nasci, que era Urânia. Essa Não casa, que tinha era mais escola. antiga, como era? A casa de Urânia Sim. era uma casarão grande, desses antigos, com uma porta na entrada da rua. Mas lembra se ela foi feita de bloco, de Não, era de bambu, reboco, reboco. de barro? É, Hum. isso. E Acho que era. voltando pro estudo. Estudou até qual ano lá na roça? No caso, a gente era dito por quinta série, né? Essa foi minha primeira fase. Até a quinta série, que era onde a gente, lá o que tinha pra gente, falava que do grupo escolar, onde eu estudei da primeira até a quinta série. Aí parei, depois, aos 22 anos, eu fui fazer magistério, né? Fazer, queria ser professora. Tá, mas enquanto morava lá no interior, estudou e chegou a trabalhar? Então, com 16 anos, minha irmã tinha uma escola, quando ela se casou, foi para o Rio de Janeiro, e eu quis assumir a escola porque quis. Aí meu pai apoiou e eu fiquei durante um ano lecionando nessa escolinha. Então, era a escola da prefeitura, só que depois disso eu quis continuar, fazer realmente o magistério, fazer segundo grau, né? Que no caso a gente chamava segundo grau. Completo, aí fui para Itaperuna, que é a cidade também lá no estado do Rio, próximo da gente lá. Isso com Tinha, 16 anos começou. eu comecei com 16 anos, que eu comecei a dar E já tinha salário? tinha salário, tinha tudo E o que direitinho. fazia com o salário? Comprava uma roupinha, uma coisa ou outra e ajudava em casa. Comprava o que para casa, lembra? Ah, comprei máquina de costura para minha mãe. Assim, precisava alguma coisa, eu sempre dava uma ajuda. E para ir para a escola, como que era no começo? Era longe de A casa? escola, a gente era longe, em questão de quilômetros eu não sei falar assim, mas era bem distante. A gente levava umas 2 horas de casa até a escola. Andando. Andando, subia a serra, descia a serra, tanto na ida quanto na volta. E calçado? Tinha calçado? Calçado, tinha nada, o pé ficava todo esfolado das pedras que a gente de vez em quando tropeçava. Não tinha não, tinha que chegar na escola. Desse sítio que a gente morava, até o lugar que a gente estudava, umas 2 horas mais ou menos, a gente tinha que estar 7, 7h30 na escola. Aí, quando era 11h30, por aí, a gente saía da escola de novo para voltar para casa. Não tinha almoço na escola? Não, não tinha almoço não. Também não levava nada para comer? Raramente. Tinha um tio que morava nessa vila, que é onde a gente estudava, e onde eu nasci, e ele tinha uma padaria. Então, quando ele estava em casa, ele sempre fornecia um pãozinho. Quando a gente saía da escola, passava lá e ele dava um pãozinho para a gente. A senhora teve quantos irmãos e Então, irmãs? então, irmãos eu tive 7, né? Comigo nós somos 8 filhos. 5 mulheres e 3 homens.
Uhum. E todos nasceram lá? Todos nasceram, com exceção no sítio, 6 nasceram no sítio, com exceção de mim, né, que nasci nessa vila, em Urânia, e da minha irmã Leda, que nasceu naquela região do Monte Verde, chamada Monte Verde, que era um sítio de herança de família. Nasceu no sítio divisa com o nosso, porque a nossa casa estava ocupada, e aí minha mãe estava grávida da Leda, ela nasceu numa casinha que era do sítio do meu tio Augusto. E os partos que foram lá nessa casinha do interior, como foram? Todos eles com parteira, uma mesma parteira. De todos os 7 irmãos, foi a mesma parteira, chamada Severina, e a gente chamava de Madrinha Severina, era a parteira da região. Todo mundo que estava esperando filho, ela ia, ficava mais de um mês, já ficava acompanhando até a pessoa ter a criança. Ficava mais um tempo, Ela acompanhava depois também? acompanhava um tempinho depois, e ela estava sempre sendo chamada, né, para ir, e era muita gente, muito filho que produziam por lá. E lembra o que ela ajudava depois do parto? Ah, fazia pirão de galinha, canja para a pessoa que tinha tido filho, essas coisas que eu me lembro. Ela ajudava com comida, com Ficava lá, trabalho, com isso, tarefa? ficava lá, mas era dando suporte, né? Ela tinha alguma religião? Aí eu já não sei, mas eu acho que não. Nunca vi ela falando nada disso. Era uma senhora já bem idosa e eu nunca vi ela falando. Ela, não sei se ela era casada, mas eu sei que ela tinha uma filha adotiva chamada Maria. Estava sempre com ela. Ela regulava a idade comigo, um pouco mais velha talvez. E eu fui a única dos 8, fui a única que não nasci com essa parteira. Nasci num lugar diferente, nasci no sítio, nasci na vila que eu já citei, e com uma parteira que eu não me lembro agora o nome dela. Uhum. Ela foi diferente. No sítio, tinha vizinhos? Como que era o convívio com outras pessoas, outras famílias ali perto? Ah, tinha muitos vizinhos, era um lugar muito movimentado, porque tinha casa, tinha os que eram os patrões, né? Tinham os donos dos sítios, Quem e era o tinha dono do sítio onde a senhora não, morava? lá no caso lá, tinha dono de sítio. Tinha uma fazenda que fazia divisa com os nossos, com os herdeiros do meu avô, Manuel, que era o pai do meu pai. Aí a gente fazia divisa com o meu tio Augusto, com a minha tia Maria, que eram os irmãos do meu pai. E aí eram os herdeiros, eram os donos das terras ali, né? O seu pai, então, era o dono da propriedade. Era o dono de uma das propriedades, que foi de herança, foi dividida. E ele tinha funcionários que moravam na terra dele? Eram colonos que trabalhavam e dividiam, trabalhavam e recebiam com algum mantimento. Meiro, né? Meieiro, terça, trabalhava, se falava uma terça, meia, dependendo do que era a proposta, né? Fazia com... E tinha as casinhas desses pessoal que moravam nos sítios. Tinha muitas casas. E lá no sítio, então, do seu pai, tinha a casa que outras pessoas moravam, viviam. Tinha acho que umas 2 ou 3 casas. Quem construía essas casas? Às vezes o próprio dono da terra, no caso, em conjunto com quem ia morar, assim. Ou às vezes já tinha a casa lá, e aí a pessoa vinha e ia morar. É assim. E para comprar mantimentos, quando precisava de Tinha. alguma coisa, onde tinha que ir? Tinha que ir até um comérciozinho que tinha um pouco distante, chamado Querendo. Aí tinha que ir até lá. Só lá que a gente conseguiu. Ou então nesse lugar mais distante que era a Urânia, né? Mas o Querendo era o mais próximo. Sempre O tinha uma seu pai, emergência. o seu pai era o proprietário da terra, mas ele não tinha uma venda, não tinha uma vendinha, né? Não tinha nada. Meu tio, que era casado com a minha tia Maria, esse sim teve uma vendazinha, mas era muito criança, né? Nessa época, eu já nem me lembro tão direito o que ele vendia nesse estabelecimento dele, mas ele tinha uma venda. Na própria casa deles, embaixo, né? Como se fosse um porão, né? Era uma venda que tinha. Tá. E depois dos 16 anos, quando começou a trabalhar, na escola, começou a dar aula. E aí continuou os estudos? Então, aí fiquei um ano, né, mais um ano parada, e eu resolvi, aí quis fazer o que eu falei, né? Fazer o segundo grau, para poder ter uma profissão real.
fui para Itaperuna, comecei a trabalhar na loja chamada Mascote, arrumei um trabalho, fui estudar num colégio particular. Isso com 17 anos. É. Aí trabalhava e pagava a escola. Não, foi com 17, aí já não me lembro. Foi só isso? Sabe que eu já nem lembro? Acho que não foi só isso, não. Foi com 17 só não. Quanto tempo que eu fiquei na escolinha, já não me lembro. Mas eu sei que quando eu comecei a estudar, eu não sei se eu tinha 17 só não. Sei lá, tava por aí. E qual era a função nessa loja? Ah, era balconista, Essa loja já era na cidade, na cidade de Itaperuna. Itaperuna. Isso. Tá. E já morava em Itaperuna nessa época? Eu estava lá, morando na casa de parentes, morei numa pensão também, depois fiquei morando na casa de alguns parentes. E depois, a minha irmã, Marta e Leda, quiseram fazer também, estudar, fazer o segundo grau. E aí foram para Itaperuna. Aí meu pai foi para Itaperuna com o resto da família. Isso Aí tinha... aí fui Isso morar. nessa faixa de idade, 17, 18 anos. Aí 18 para lá, 18, 19, por aí. E o seu pai fazia o quê? Era da terra, né? Trabalhava na terra, mas como era dono, tinha quem trabalhasse, ele mais monitorava, se é que monitorava, né? Era isso. E é isso, não tinha renda assim, entendeu? Não tinha aquela preocupação de ter que... Aí depois que foi para Itaperuna... Mas ele tinha uma situação financeira boa? Não tinha renda, mas também não tinha situação. Não, era muito filho, era muito boi dos outros na terra, a gente achava que era nosso e não era. E assim, o negócio era meio assim, atrapalhado. A gente não entendia muito bem, né? Depois, mais tarde, que a gente foi entender que a coisa era meio enrolada. E quando ele decidiu ir para Itaperuna, levou a família toda para Itaperuna, como que foi essa mudança? Na verdade, quando a gente foi para Itaperuna, a gente foi, meu pai foi que meio que foi, né? Porque ele ficava mais lá para o sítio do que ficava em Itaperuna mesmo com a família. De vez em quando ele ia, ficava com a gente. E assim foi até a gente vir embora para o Rio. Aí terminei o segundo grau, lá, aí comecei a trabalhar. Depois dessa loja, eu fui trabalhar num mercado, num supermercado, diga-se de passagem, portugueses, que tinha lá em Itaperuna. Depois fui para uma cooperativa que tinha. Dessa cooperativa foi que eu vim embora para o Rio. Eu já estava com 24 anos, nessa época. E aí chegou no Rio, foi a família toda? Família toda. A família toda veio para o Rio. Eram quantos irmãos que viviam na mesma casa? Então, eu já tinha 2 irmãos que moravam, né? Já tinha um irmão que já era casado, estava morando no Rio, mas tinha a irmã também que já era casada, foi a primeira a vir para o Rio. Depois esse meu irmão que já era casado também, meu irmão Luiz, minha irmã Rita, que foi a primeira a vir, casou e veio, foi morar no Rio. Depois meu irmão Luiz também veio, meu irmão Manuel era professor e veio para o Rio, começou a trabalhar, dar aula. E meu irmão Paulo, que acabou vindo, ficou um período, mas ele não se adaptou bem, voltou para a roça, para lá para o nosso sítio, para aquelas áreas de lá. E aí a gente ficou, fui trabalhar. Quando eu cheguei de lá, de Itaperuna, eu comecei a trabalhar antes de tudo, eu comecei a trabalhar numa coisa de dentista, num consultório dentário. Foi o primeiro trabalho que eu arranjei quando eu voltei. Quando chegou no Rio de Janeiro, foram morar onde? A gente foi morar numa rua chamada Vinhosa. Era perto de uma tia chamada Paulina, que era irmã da minha mãe. Isso em Itaperuna? Em Itaperuna. Tá, e quando foi pro Rio de Janeiro, foi morar onde? No Rio de Janeiro, a gente foi morar em Cosmos. Em Cosmos, onde era uma casa que meu irmão tinha comprado, e aí trouxe todo mundo para morar com ele lá. Ele ainda estava solteiro, aí a gente ficou morando. Depois ele arrumou um casamento e a gente continuou morando na casa. Ele deixou a casa com meu pai. E o seu pai trabalhou no Rio de Janeiro? Trabalhou numa empresa chamada Cavan, que era de postes, e trabalhou também numa empresa de pregos, fábrica de pregos. E depois ele tentava trabalhar, né, porque também não estava com tanta idade, enxergava muito pouco.
Aí ele passou a vender água sanitária, passou a vender roupa de cama e mesa. E assim, foi levando a vida. Depois, graças a Deus, se aposentou, aí já facilitou um pouco mais. E depois, o primeiro emprego disse que foi numa, numa loja, né? Itaperuna, né? Não, no Rio de Janeiro. Não, no Rio de Janeiro foi no dentista, Dentista. no consultório dentário. E lembra quantos anos ficou lá? Quanto tempo ficou? Acho que foi um ano, mais um pouquinho. Aí fui trabalhar no banco. Fui para o banco da Bradesco, Banco Brasileiro de Descontos. E ficou quanto tempo no banco? 10 anos. 10 anos trabalhando no banco. 10 anos. Entrei no banco com 24, saí com 34, 35. Fazia 35 anos quando eu saí. E depois que 36. saiu? E depois que saiu do banco? Depois que eu saí do banco, aí eu fiquei sem emprego. Não, trabalhei até numa firma chamada Metral, porque o que eu gostava e que sabia fazer era isso mesmo, era ser bancária. O estudo, Eu tive terminou o dificuldade. estudo? Terminei só o segundo grau. E depois que saiu do banco, continuou a estudar? Não. Aí já não tive mais a oportunidade de estudar, né? Porque mais uma coisa que aconteceu de mais excelente, tudo isso aí nesse período todo, depois que eu saí do banco, depois desse período, foi ter encontro com Jesus. Foi a coisa melhor da minha vida. Trouxe para mim a verdadeira satisfação, a verdadeira provisão, a verdadeira alegria de viver. É isso. Trabalhou no banco, no Metral. É. Lembra quanto tempo ficou Depois no do Metral? banco, fiquei no Metral, trabalhei numa clínica chamada Clínica Guanabara. Metral acho que foi uns 6 meses, na Clínica Guanabara uns 3 meses. Primeiro eu trabalhei na Clínica Guanabara, a Clínica Guanabara, isso depois do banco, né? A Metral me chamou, porque eu tinha uma colega que foi do banco, que trabalhava nessa firma, e me chamou para trabalhar lá. Aí eu fui, mas o ambiente era muito pesado, muito ruim, e eu trabalhava infeliz nesse lugar. E aí depois disso... minha mãe já não estava muito bem de saúde. Aprove a Deus que eu ficasse cuidando mais da minha mãe. Ela viveu mais uns 5 anos e para mim foi bênção, porque foi a oportunidade que Deus me deu de conviver um pouco mais com ela, né? Porque eu trabalhava, saía cedo de casa, chegava tarde, eu sempre queria, né, produzir alguma coisa, e com isso também eu me afastava um pouco da convívio com a família, né? Que é tão especial. Disse agora há pouco que não teve oportunidade de voltar aos estudos. Mas eu tenho informações que que fez um outro curso depois, não fez? O curso que eu fiz depois disso foi o seminário, né? Estudei Uhum. 6 meses no seminário. Tinha quantos anos quando começou o teológico. seminário? Foi depois que eu saí do banco. Eu saí do banco em 86. Eu me converti no final do ano, deve ter sido em 87. Fez quanto tempo de magistério? Seminário? Não, seminário? 6 meses. 6 meses só. Parei porque ficou difícil. Por conta da minha mãe não estava bem, meu pai também já com idade, ficava me esperando tarde da noite, era a noite que eu fazia. Foi isso. Mas não chegou a estudar também o magistério no Rio de Janeiro? No magistério? Então, isso foi no Rio de Janeiro. Mas foi depois de quantos anos já tinha? Então, é o que depois que eu saí do banco. Eu saí do banco com 35, eu ia fazer 35 quando eu saí do banco. Foi com 36 eu me converti, com 37 eu comecei a fazer o seminário. Fiz 6 meses de seminário. Tá, mas depois de mais velha, não estudou? Não estudei não. Até fiz o vestibular para... Não fez o curso de professora? Fiz também, tá certo. Fiz, esqueci desse detalhe aí. 92, 93 por aí. Retomei ao curso de magistério no Sara Kubitschek, lá no Rio, mais para acompanhar minha irmã Marta, que ela enxergava muito pouco, e eu fui mais para ser vista para ela. Eu aprendia para ensinar ela em casa. Foi isso. Mas também não consegui fazer concurso, não consegui prevalecer. Até tentei. Não chegou a trabalhar, então, como professora? Não. Depois que eu trabalhei nessa escolinha lá em Itaperuna, lá na Monte Verde, na roça, acabou.
não consegui mais. E depois não trabalhou mais nada? Depois dessas Não duas teve nenhum firmas, trabalho fixo mais nenhum? depois dessas duas firmas que eu falei, não. Aí depois que eu trabalhei por conta própria, descobri também que passei a vender umas colchas de retalho, passei a ganhar um dinheirinho vendendo colchas de retalho. E minha mãe já tinha falecido nessa época já. Já não estava mais entre nós. Uhum. Eu não me lembro a data precisa não, mas foi. Minha mãe faleceu em 91, um tempo bem bastante tempo depois. Começou meu irmão fazendo as colchas, eu gostei, comecei a mostrar. E aí comecei a vender, pareceu muito bom, foi uma coisa boa, muito cliente. E enquanto eu pude, eu vendi. Depois, a minha fornecedora veio a ter um infarto fulminante, ela tinha 38 anos, faleceu e aí eu não fiz mais. Quando meu irmão parou de fazer, eu comecei a comprar com essa moça. E hoje está com quantos anos? Graças a Deus, com 73. Perto de 74, se Deus permitir, em setembro. 1º de setembro. E já se aposentou? Já me aposentei com 60 anos. Uhum. E no começo disse que estava em Portugal. Agora, né? É, segunda Como que foi vez. essa experiência em Portugal? Ah, essa experiência em Portugal, maravilhosa. Isso foi um presente de Deus que Deus tinha me prometido que eu faria viagens para o exterior. E Deus cumpriu. Cumpriu pela primeira vez, quando eu saí, primeira vez para fazer essa viagem que eu nunca imaginava. Fui no Chile, com meu sobrinho chamado Gomes, uma bênção na minha vida. Depois, minha irmã veio aqui em Portugal, logo assim que meu sobrinho Rodrigo, irmão do Gomes, veio para cá. Aí Deus me proporcionou a bênção de mais uma viagem. Foi quando meu sobrinho Rafael pagou para minha viagem. Eu vim na companhia da Marta e do Aldo, que iriam me trazer, e acabou que meu sobrinho Rafael me deu a passagem. E agora de novo, quando Deus me concedeu a graça de estar morando aqui a Leda, Gomes, Rominho, chamado carinhosamente, aí me trouxeram, mais uma vez Deus cumprindo a promessa que Ele me fez, que eu achei que uma vez já foi bastante, e pela terceira vez Deus está cumprindo essa bênção, e tem sido muito bom, dias assim especiais. Eu não tenho como definir tudo que está sendo de bom, todas as coisas belas, maravilhosas, o carinho deles comigo, uma benção. Eu só tenho a agradecer a Deus e a eles por tudo que estão me proporcionando aqui. Hoje está encerrando meu dia aqui, né, meu tempo. E eu vou levando no coração Aqui em Portugal. aqui em Portugal. Uhum. Vou levando... Dessa vez, pelo menos. Dessa vez pelo menos. Já estou com vontade de voltar, mas não sei se volto, só Deus sabe. Mas eu vou levando no meu coração, né, todo o carinho que eu recebi aqui. E só Deus pode recompensar. Não tem como. Só agradecer e pedir a Deus que recompense, que eu sei que Ele pode. Tá bom. E quer deixar algum recado pro povo que vai ver esse vídeo? Deixa um recado. O recado que eu deixo é que vale a pena esperar nas promessas de Deus. Vale a pena viver. Independente das aflições, das dificuldades, dos problemas que a gente passa, mas Deus tem sempre uma bênção especial para nós. E a maior delas é Jesus. Que quem possa ouvir esse vídeo e ver, possa entender isso. Não tem presente maior, não tem riqueza maior do que seja Jesus. Então tá bom. Muito obrigado, tá? E boa viagem. Muito obrigado, amo vocês, Deus os abençoe poderosamente. Vocês são 1000, não 10, 1000, tá bom? Amo vocês. Vocês são